Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Hoje nós estamos no 10º dia de exposição do livro do Êxodo e hoje meditaremos no capítulo 30, 31 e 32. Capítulo 30, altar de incenso. Não era usado para sacrifícios, mas apenas para a queima de incenso, oferecido todas as manhãs e noites. O incenso era uma substância produzida pela moagem e mistura de certas especiarias. Nós vamos ver no versículo 34 ao 38 do capítulo 30. E quando queimado, emitia uma fumaça branca espessa e um cheiro forte. Sua queima cerimonial parece ter simbolizado a oferta de orações e homenagem a Deus. Sempre que havia um censo nacional, o povo pagava um imposto especial que era então usado para a manutenção do tabernáculo. Este imposto era igual para todos, mas pequeno o suficiente para os mais pobres pagarem, indicando que diante de Deus os ricos não tinham vantagem sobre os pobres. A vida de todos foi preservada na mesma base, a misericórdia de Deus. Todos tiveram uma participação igual na manutenção do tabernáculo e seus serviços. A pia de bronze. A pia era uma grande bacia na qual os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar no santo lugar ou administrar os sacrifícios. Sem dúvida, eles precisavam se lavar novamente depois de oferecer os sacrifícios. Temos uma referência em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 6. Essa lavagem, além dos seus benefícios práticos, tinha um significado simbólico, uma vez que a limpeza de toda impureza era necessária para um serviço aceitável a Deus. Não são fornecidos detalhes sobre a forma ou o tamanho da pia, embora ela tenha sido grande o suficiente para exigir uma base ou um suporte firme. Veja no verso 17. Foi feito de espelhos de bronze polido que muitas das mulheres deram como contribuição para a construção do tabernáculo. Está no capítulo 38, verso 8. Óleo de unção. O óleo tinha um significado especial quando usado para ungir pessoas ou coisas. A unção, em seu sentido mais elevado, significava que o óleo sagrado era derramado sobre ou de outro modo aplicado a pessoas ou coisas para significar que elas foram separadas para o serviço de Deus. A arte de preparar óleos, perfumes e incensos era bem conhecida no Egito e na Arábia, e os israelitas aparentemente aprenderam essas habilidades com essas pessoas. Mas a fórmula dada a Moisés para o óleo da unção deveria ser usada apenas para o óleo dos rituais do tabernáculo. Vejamos no capítulo 30, do verso 22 ao verso 33. O incenso santo, da mesma forma, o incenso para o tabernáculo deveria ser feito de acordo com uma fórmula exclusiva. Este incenso deveria queimar antes do testemunho, isto é, no altar de ouro que estava em frente à arca do testemunho, a arca da aliança, mas separado dela por uma cortina. Nós vemos aqui no capítulo 30, verso 34 ao 38. Capítulo 31, versículo do 1 ao 11. Os israelitas que haviam sido pedreiros e fabricantes de tijolos no Egito não estavam qualificados para os trabalhos especiais de artesanato. Porém, o Espírito que concedeu aos apóstolos que falassem diversas línguas deu milagrosamente a Bezalel e a Aholiabe a habilidade que lhes faltavam. Quando Deus honra uma pessoa, sempre a acompanha com uma tarefa para desempenhar. Ser empregado por Deus é uma elevada honra. Aqueles que forem chamados por Deus para algum serviço receberão dele a devida aptidão para o desempenharem. O Senhor concede diferentes dons a diversas pessoas, que cada um se ocupe da obra correspondente, recordando-se diligentemente que é o Senhor que coloca a sabedoria no coração das pessoas para que possam executar aquilo que ele lhe ordenou. No versículo 12 ao 17, agora deu ordens para que fosse preparado um tabernáculo em prol do serviço de Deus, porém não deveria pensar que a natureza da obra e a urgência requerida justificasse que eles trabalhassem durante o dia de repouso. O termo em hebraico, Shabá, significa repouso ou cessar de trabalhar.
A mensagem contida no dia do repouso é que ainda há um repouso em glória para o povo de Deus. Portanto, a obrigação moral pelo dia do repouso deve continuar para os judeus até que os tempos sejam absolvidos pela eternidade. Versículo 18. A lei foi escrita em tábuas de pedra para mostrar a sua permanência e denota igualmente a dureza dos nossos corações. É mais fácil escrever sobre pedras do que redigir algo bom em nosso coração corrompido. Ela foi escrita pelo dedo de Deus, por sua vontade e poder. Somente Deus é capaz de escrever a sua lei no coração. Ele é quem dá um coração de carne e não de pedra. Então, por seu Espírito, que é o dedo de Deus, escreve a sua vontade no coração. 2 Coríntios 3, 3. Capítulo 32 trata da idolatria no meio do povo de Deus. Embora fosse o povo de Deus e tivessem sido libertados pelo seu poderoso poder da escravidão do Egito, os israelitas ainda eram muito egípcios em seus sentimentos, pensamentos e hábitos. Eles fizeram um ídolo animal como um símbolo visível de seu Deus invisível. Depois desenvolveram um ritual para acompanhá-lo completo com sacerdote, altar, sacrifícios e banquete. E como costumava acontecer com as religiões pagãs, a embriaguez e o jogo sexual imoral acompanhavam sua idolatria. Tudo isso aconteceu quando Moisés ainda estava na montanha. Deus disse a Moisés o que estava acontecendo durante a sua ausência, acrescentando que o povo, por causa do seu pecado, merecia ser exterminado. Deus poderia então começar de novo a construir um novo povo para si, mesmo usando Moisés como pai de um novo povo, assim como anteriormente ele havia dado a Abraão e através dele Jacó. Moisés, pensando mais na honra de Deus do que em sua, suplicou com sucesso a Deus que não destruísse Israel, pois os egípcios certamente entenderiam mal as suas ações e o acusariam de enganar o seu povo. Moisés baseou seu apelo nos poderosos atos de libertação de Deus no passado e em sua promessa aos antepassados de Israel. Deus ouviu a oração de Moisés e, como resultado, Israel foi salvo da destruição. Tranquilizado pela resposta de Deus, mas ainda irritado com o povo, Moisés voltou ao acampamento. Vou fazer uma pausa aqui. Irmãos, do capítulo 24, verso 18, foi quando Moisés subiu ao monte. E tudo que nós lemos do 24, 18 até aqui no 32, 30, aconteceu quando Moisés estava no monte. Por isso que todas as instruções que nós lemos ali, dos utensílios, do holocausto, da bacia, das roupas sacerdotais, como deveria fazer a unção, a purificação dos sacerdotes, todos esses detalhes que nós lemos desde o capítulo 24 até agora no 32, aconteceram quando Moisés estava lá no monte ouvindo ao Senhor, que foram esses 40 dias e 40 noites que ele esteve por lá. Então, quando ele desce agora, ele encontra aqui no 32 o povo nessa idolatria. Arão estava ali, o povo falou a esse Moisés, eu acho que não desce mais. Então Arão pediu para que eles pegassem ali os anéis, os brincos de ouro das suas mulheres, e ele joga ali no fogo, faz um bezerro de ouro, e eles passam agora a adorá-lo. No outro dia vão fazer um ritual de adoração a este bezerro de ouro. Foi quando o Senhor fala com Moisés e Moisés desce. Então, neste momento aqui, nós estamos no momento que Moisés desce, encontra o povo totalmente ali na idolatria. O Senhor até fala para Moisés que é destruir o povo para suscitar um novo povo a partir dele. Moisés não aceita isso e ele pede misericórdia, intercede ao povo. O Senhor ouve a oração e a intercessão de Moisés. Então agora Moisés desce e encontra e vê com os próprios olhos o que estava acontecendo. Moisés quebra as tábuas da lei. Ao quebrar as tábuas de pedra nas quais a lei estava gravada, ele demonstrou graficamente ao povo que eles haviam violado a lei de Deus. Moendo o ídolo em pó, misturando-o com água e fazendo as pessoas beberem,
ele os forçou a admitir o seu pecado e a aceitar as suas consequências. Ao mesmo tempo, ele responsabilizou Arão, porque como líder do povo, Arão deveria ter se oposto aos idólatras. Em vez disso, ele os seguiu. Deus não exterminou a nação, mas também não pôde ignorar o pecado. Homens da tribo de Levi que permaneceram fiéis a Deus em meio à rebelião executaram o julgamento de Deus e por seu zelo foram recompensados. Uma vez construído e usado o tabernáculo, somente os membros dessa tribo seriam servos de Deus nos deveres gerais e a eles relacionados. Em uma demonstração de amor genuíno pelo povo incrédulo, Moisés ofereceu-se para morrer em favor deles e, portanto, ser punido por eles. Mas Deus não aceitaria a morte de uma pessoa por outra, pois todos eram pecadores, embora a extensão do seu pecado variasse. Deus responsabilizaria cada pessoa por suas ações. Ele demonstraria piedade da nação infiel, mas puniria os indivíduos que se rebelassem contra ele. Queridos, e chegamos ao fim de mais um dia de meditação. Eu queria deixar para os irmãos uma reflexão sobre os dois jovens que foram escolhidos para fazer o serviço de artesão em toda a construção do tabernáculo e seus utensílios. Nós vemos que foi o Espírito do Senhor que os dotou de tal sabedoria, conhecimento e habilidade para que eles executassem a obra conforme o Senhor falou e mostrou a Moisés no monte. Com essa reflexão, eu quero falar com vocês sobre o que o Senhor faz ainda hoje, as habilidades que o Espírito Santo nos dá. Às vezes nós não conseguimos entender tais habilidades ou tais chamados, né, ou ministérios, e que você fique atento, porque o Senhor nos chamou para sermos igreja, e sermos igreja é quando nós nos unimos, nós compartilhamos os ministérios que cada um recebeu do Senhor, os dons, os talentos. Nós também compartilhamos, porque às vezes olhamos para a igreja só a questão do serviço espiritual, mas não olhamos para habilidades de coisas seculares, de trabalho, de manutenção, de tantos outros serviços que o Senhor nos capacitou para que nós pudéssemos servi-lo com aquilo que Ele nos deu, que você possa refletir e pensar o que você tem feito para o Senhor, ao Senhor, com as habilidades que Ele te deu. O que você tem feito para servir a igreja do Senhor, para o seu próximo, o que você tem realizado com as habilidades que o Senhor te entregou, que você possa pensar nisso e que você possa a cada dia buscar oferecer ao Senhor um culto racional, uma oferta, mas que também você se ofereça ao Senhor através dos dons, talentos, chamados e habilidades que o Senhor te entregou. Que o Senhor os abençoe e dê a vocês um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã. Fiquem com Deus.